Em primeiro lugar, só para completar o item anterior, eu tenho preparo de experiência e também preparo intelectual. Eu sou formado em filosofia, tenho a parte de teologia e tenho curso de direito também. Então, em matéria de leis, não é nada estranho para mim, né, quem tem essa formação Domina jurídica, bem. naturalmente. Então, uma das coisas importantes que eu vou fazer, e de imediato, é passar toda a legislação do Estado, toda ela, e ver os aspectos bons e reforçá-los e ver se estão sendo cumpridos, e os aspectos negativos, apresentar projetos para modificação daquilo. Que uma das coisas fundamentais do vereador, do deputado e do senador é exatamente a questão de fazer a lei. Pertence ao poder legislativo, aquele que faz a lei, que é fundamentalíssimo, né? Fazer leis boas e também fiscalizar para ver se são cumpridas é uma tarefa nada fácil, mas importantíssima. Agora, o foco mesmo é sobre educação. Por quê? Porque nós temos que admitir que o povo brasileiro, nós brasileiros, somos e estamos muitíssimo atrasados no campo da educação. Desde educação alimentar até educação religiosa, que a educação abrange tudo. Em qualquer item que nós olharmos ou quisermos examinar, temos condições claras de mostrar o aspecto educativo, o aspecto educacional daquele item. Vou dar um exemplo. Um dos maiores problemas do Brasil e do mundo é exatamente a falta de educação alimentar. Isto é, as pessoas não sabem, não aprenderam ou não querem trabalhar educativamente em relação à sua própria alimentação. Resultado, inúmeras doenças. Os médicos dizem que os médicos e os cientistas da área dizem que a maioria das doenças vem da onde? Vem de uma alimentação inadequada. Os próprios Estados Unidos, só para citar um exemplo, a obesidade nos Estados Unidos é um problema imenso, mas não é só lá, é aqui também. Eu diria que na área da educação existem dois grandes problemas. Os que não se alimentam bem por pobreza, né? E os que não se alimentam bem por excesso. Comem demais, comem mal, etc. Então, as duas fontes são criadoras de grandes problemas da saúde. Então, quando eu falo que a educação é o problema principal, inclusive eu escrevo isso no meu livro, aqui no final, por exemplo, eu coloco literalmente isso. Olha aqui, ó. O problema da humanidade, o maior problema da humanidade é a educação. E a educação é a solução do problema. Em outras palavras, a falta de educação é o grande problema, em todos os tipos. Na política, por exemplo, a corrupção é uma enorme falta de educação. Por quê? A pessoa se educa na medida em que ela é capaz de se relacionar bem com as outras pessoas. E roubar não é nenhuma forma de se relacionar bem. Principalmente roubar daquilo que é de todos. Roubar o bem público, através da propina. Então, o meu foco principal, não é exclusivo, é lógico, é a educação. Por quê? Através dele, você chega à saúde, você chega à segurança, você chega à política e outras áreas. Por exemplo, educação no trânsito. A grande maioria dos acidentes de trânsito são causados por quê? Falta de educação no trânsito. Com certeza. Né? A pessoa sabe e tem que saber, mas tem que agir no sentido de prevenir o acidente. Quantos acidentes nós vemos todo dia aí, principalmente de moto. Por quê?
o motociclista, o motoqueiro, queiram, digo como acharem melhor, ele sabe que correr muito dentro da cidade é perigoso. Mas ele arrisca, vai arriscando, falta de prudência, etc. Aham. Né? E aí, é melhor prevenir ou remediar? Todos sabemos que é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Mas não previne. Resultado, a saúde vai para onde? Então a educação vai, como eu já disse, desde alimentar, que é algo bem material, nós não comemos ideia, nós comemos pão, etc., né? Nós comemos matéria. Então vai desde a educação alimentar até a educação religiosa. No mundo da educação religiosa também nós somos muito atrasados. Por exemplo, quando nós transformamos Deus numa espécie de sócio ou numa espécie de negociante que vem negociar conosco. E também uma espécie de alguém que nós podemos dominar. Como se nós fôssemos da altura dele, do nível dele. Isso, vamos negociar, né? Vamos negociar. Ó, se fizer isso, vamos negociar. Quer dizer, o nível religioso nosso, o nível religioso é o nível mais elevado do ser humano. Só que nós, em matéria de religião, estamos muito, mas muitíssimo atrasados ainda. Não sei se é o caso, mas eu escrevi um livro, está publicado, sobre o Pai Nosso, que é uma maravilha. O Pai Nosso é tão aberto. Pai, Deus é quem? É Pai. De quem? De todos nós. Todos, absolutamente todos. Só isso nos leva muito, mas muito, muito longe. E vejam, como é que se aplicaria isso na política? Se alguém tem uma visão minimamente religiosa sólida, se eu estou roubando dos meus irmãos, mas irmãos mesmo. Então, a educação, repito, a educação é algo tão bonito, tão grande, que vai desde o material, o pão nosso, até a relação com Deus.